Olá, graça e paz, meu irmão, minha irmã. Estamos iniciando a leitura da Bíblia em 365 dias, uma dose de amor com a palavra de Deus. Hoje, no 104º dia, trago para leitura e comentários bíblicos, estudos bíblicos, os livros de Deuteronômio, capítulo 21 e capítulo 22, livro de Jó, capítulo 18 e o livro 2 de Coríntios, capítulo 8. A minha recomendação é que todos tenham em mãos bloco de anotação, caneta ou lápis. A Bíblia é tão importante quanto. A sua leitura diariamente nos traz refrigério para a alma, sabedoria, sobretudo nos aproxima de Deus, fortalecendo assim a nossa fé e esperança. Meu irmão e minha irmã, todos nós temos a necessidade de estarmos em comunhão com Deus diariamente. Comunhão esta através da leitura da Bíblia, ouvir os nossos devocionais, orar junto conosco. Estamos vivendo um tempo em que cada um tem a sua verdade, ainda que nem saiba que está vivendo uma mentira. Cada um quer viver a sua verdade, melhor, vender a sua verdade. O mundo está buscando validações por opiniões. E Satanás não está aqui para roubar o seu carro, sua casa, seu apartamento, seu celular, relógio, sua roupa. Ele vem para roubar a semente que está sendo semeada aqui todos os dias para a sua vida, sua fé e os propósitos que Deus tem para você. Precisamos usar todos os recursos que o Senhor tem nos dado, incentivar a leitura da Bíblia em nossos lares, em nossas comunidades, com os nossos parentes queridos, familiares. Todos os dias fazemos isso aqui, via redes sociais. Neste momento, lhe convido a repetir estas palavras. Senhor, revele a compreensão de sua palavra. Senhor, me dê compreensão da sua palavra. A Bíblia Sagrada nos faz gerar a fé, nos faz ter o alimento, a cura, a restauração e nos concede a verdade. Senhor, revele a compreensão de sua palavra no dia de hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Vamos para a leitura no livro de Deuteronômio, capítulo 21 e capítulo 22. A expiação por morte cujo autor é desconhecido. Se na terra que o Senhor, seu Deus, lhe dá para que tomem posse dela, alguém for achado morto, caído no campo, sem que se saiba quem o matou, os anciãos e os juízes devem sair e medir a distância entre o morto e as cidades ao redor. Os anciãos da cidade mais próxima do morto tomarão uma novilha do rebanho que ainda não tenha sido usada no trabalho, nem puxado com o jugo, e a trarão a um vale de águas correntes, que não foi lavrado nem semeado. E ali naquele vale desnucarão a novilha. Então se aproximarão os sacerdotes, filhos de Levi, porque o Senhor, o Deus de vocês, os escolheu para o servirem, para abençoarem em nome do Senhor, e por sua palavra decidirem toda demanda e todo caso de violência. Todos os anciãos dessa cidade mais próxima do morto lavarão as mãos sobre a novilha desnucada no vale e dirão: as nossas mãos não derramaram este sangue e os nossos olhos não viram quem o derramou. Perdoa o teu povo de Israel que tu, ó Senhor, resgataste, e não ponhas a culpa do sangue inocente no meio do teu povo de Israel. E a culpa daquele sangue lhe será perdoada. Assim vocês eliminarão a culpa do sangue inocente do meio de vocês, pois farão o que é reto aos olhos do Senhor. A respeito da mulher prisioneira: quando vocês saírem para fazer guerra aos seus inimigos, e o Senhor, seu Deus, os entregar nas suas mãos, e vocês fizerem prisioneiros de guerra, se algum de vocês vir entre eles uma mulher bonita, gostar dela e quiser tomá-la por esposa, deve levá-la para casa, onde ela rapará a cabeça, cortará as unhas e trocará a roupa que estava usando ao ser capturada.
ela permanecerá em casa e ficará de luto pelo pai e pela mãe durante 1 mês. Depois disto, você pode tomá-la. Você será o seu marido e ela será a sua mulher. E se você não gostar mais dela, deixe que ela vá para onde quiser. Você não pode vendê-la por dinheiro nem maltratá-la, porque a humilhou. O direito do primogênito. Se um homem tiver 2 mulheres, uma a quem ama e outra a quem não ama, e as 2 lhe derem filhos, e o primogênito for da que ele não ama, no dia em que repartir a herança entre os filhos, não poderá dar a primogenitura ao filho da amada, preferindo-o ao filho da que ele não ama, e que é de fato o primogênito. Pelo contrário, deve reconhecer por primogênito o filho da mulher que ele não ama, dando-lhe dobrada porção de tudo o que possuir, porque aquele é o primogênito do seu vigor. O direito da primogenitura é dele. A respeito dos filhos desobedientes. Se alguém tiver um filho teimoso e rebelde, que não obedece à voz de seu pai, nem à voz de sua mãe, e mesmo quando castigado não lhes dá ouvidos, seu pai e sua mãe o pegarão e o levarão aos anciãos da cidade, junto ao portão daquele lugar, e dirão: este nosso filho é rebelde e teimoso, não dá ouvidos à nossa voz, é comilão e beberrão. Então todos os homens da cidade o apedrejarão até que morra. Assim vocês eliminarão o mal do meio de vocês. Todo Israel ouvirá e temerá. Os cadáveres devem ser tirados do madeiro. Se alguém tiver cometido um pecado que é passível da pena de morte e tiver sido morto, e vocês o pendurarem no madeiro, o seu cadáver não deve permanecer no madeiro durante a noite. É preciso sepultá-lo no mesmo dia, pois o que for pendurado no madeiro é maldito de Deus. Assim vocês não contaminarão a terra que o Senhor, seu Deus, lhes dá por herança. A respeito do que se perdeu. Se você notar que um boi ou uma ovelha de seu compatriota se extraviou, não se omita, mas sem falta leve os animais de volta ao dono. Se esse não for o seu vizinho ou for alguém que você não conhece, leve os animais para casa e fique com eles até que o dono venha buscá-los. Então você os entregará a ele. Faça o mesmo com o jumento, com a roupa ou qualquer outra coisa que o seu compatriota perder e que você achar. Você não pode se omitir. Se você enxergar o jumento ou o boi que pertence ao seu compatriota caído no caminho, não se omita. Sem falta, ajude-o a levantar o animal. Diversas leis. A mulher não deve usar roupa de homem, e o homem não deve vestir roupa de mulher, pois quem faz isso é abominável ao Senhor seu Deus. Se no caminho você encontrar um ninho de ave em alguma árvore ou no chão, com passarinhos ou ovos, e a mãe sobre os passarinhos ou sobre os ovos, não pegue a mãe com os filhotes. Você pode ficar com os filhotes, mas deixe a mãe ir livremente, para que tudo vá bem com você e para que você prolongue os seus dias. Quando você construir uma casa nova, faça um parapeito no terraço, para que você não traga a culpa de sangue sobre a casa, se alguém, de algum modo, cair do terraço. Não plante outra semente na sua vinha, para que não se profane toda a produção, tanto da vinha quanto da semente que você plantou. Não lavre a terra com junta de boi e jumento. Não vista roupa feita de pano de lã e linho misturados. Coloque franjas nos 4 cantos do manto que você usa. Leis a respeito da castidade e do casamento. Se um homem casar com uma mulher e depois de ter tido relações com ela passar a odiá-la e lhe atribuir atos vergonhosos e a difamar, dizendo: casei com esta mulher e quando tive relações com ela, descobri que não era virgem. Então o pai e a mãe da moça levarão as provas da virgindade da moça aos anciãos da cidade junto ao portão.
o pai da moça dirá aos anciãos: dei minha filha por mulher a este homem, porém ele passou a odiá-la. Eis que lhe atribuiu atos vergonhosos, dizendo: descobri que a sua filha não era virgem. Mas aqui estão as provas da virgindade da minha filha. E estenderão a roupa dela diante dos anciãos da cidade, os quais pegarão o homem, o açoitarão e o condenarão a pagar 100 barras de prata ao pai da moça, porque difamou uma virgem de Israel. Ela ficará sendo mulher dele e ele não poderá mandá-la embora durante a sua vida. Porém, se isso for verdade, ou seja, se ficar provado que a moça não era virgem, então a levarão à porta da casa de seu pai e os homens de sua cidade a apedrejarão até que morra, pois cometeu um ato infame em Israel, prostituindo-se na casa de seu pai. Assim, vocês eliminarão o mal do meio de vocês. Se um homem for encontrado deitado com uma mulher que tem marido, ambos devem ser mortos, o homem que se deitou com a mulher e a mulher. Assim vocês eliminarão o mal de Israel. Se uma moça virgem tiver casamento contratado e outro homem a encontrar na cidade e tiver relações com ela, vocês devem trazer ambos ao portão daquela cidade e apedrejá-los até que morram. A moça, porque não gritou por socorro, estando na cidade, e o homem, porque humilhou a mulher do seu próximo. Assim vocês eliminarão o mal do meio de vocês. Porém, se um homem no campo encontrar uma moça que tem casamento contratado e a forçar e tiver relações com ela, então morrerá só o homem que teve relações com ela. A moça, vocês não devem fazer nada. Ela não tem culpa de morte, porque este caso é semelhante ao do homem que se levanta contra o seu próximo e lhe tira a vida. Pois o homem encontrou a moça no campo. A moça que tinha o casamento contratado gritou, e não houve quem a livrasse. Se um homem encontrar uma moça virgem, que não tem casamento contratado, e a pegar à força, e tiver relações com ela, e eles forem apanhados, então o homem que teve relações com ela pagará ao pai da moça 50 barras de prata. E uma vez que a humilhou, terá de recebê-la por esposa. Não poderá mandá-la embora durante a sua vida. Nenhum homem terá relações com a sua madrasta e não profanará o leito de seu pai. Amém. Compreendendo o livro de Deuteronômio, capítulo 21, trago a exposição bíblica dos versículos 1 a 9. A terra pertencia a Deus e o povo que vivia nela era o inquilino. Mas seus pecados não só entristeceram o Senhor, como também contaminaram a terra, especialmente os delitos de imoralidade sexual, conforme Levíticos 18, versículos 24 a 28. E homicídios, conforme Números 35, versículos 30 a 34. O derramamento de sangue inocente era um crime hediondo em Israel, conforme Deuteronômio 19, versículos 10, versículo 13, e livro de Jeremias, capítulo 7, versículo 6, capítulo 22, versículos 3 e 17. Exposição bíblica dos versículos 3 a 8. As orientações quanto ao procedimento no caso de homicídio de autoria desconhecida mostram que aquele ritual se refere a Jesus Cristo e a sua obra expiatória na cruz. Isso fica claro nas palavras das autoridades. Não considerem o teu povo culpado do sangue de um inocente, conforme versículo 8. Naquele dia trágico em que Israel pediu que seu Messias fosse crucificado, Pilatos lavou as mãos e disse: estou inocente do sangue deste homem. A responsabilidade é de vocês. Todo o povo respondeu: que o sangue dele caia sobre nós e sobre nossos filhos. Conforme Mateus 27, versículos 24 a 25. Como aquela novilha inocente, Jesus morreu pela nação e até orou na cruz: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que estão fazendo. Lucas 23, versículo 34.
Jesus cumpriu a vontade de Deus e confirmou sua santa lei. Jesus morreu pelos pecados do mundo. João 1, versículo 29, 1 João capítulo 4, versículo 14. Morreu pela igreja, conforme Efésios 5, versículos 25 e 26, e pelo povo de Israel. Por causa da transgressão do meu povo, ele foi golpeado, conforme Isaías 53, versículo 8. Todo ritual fala da graça de Deus, pois as obras do homem jamais poderiam conquistar o perdão do Senhor. O bezerro não tinha se desenvolvido, a terra no vale não havia sido lavrada e os anciãos, juízes e sacerdotes não tinham feito nada de especial para merecer o perdão de Deus para o seu povo. Compreendendo o versículo 9, Deus mantém um registro do sangue inocente derramado por animais e pessoas e, um dia, pedirá uma prestação de contas. Gênesis 9, versículos 5 a 6. Aquele que pede contas do sangue derramado não o esquece. Ele não ignora o clamor dos oprimidos. Salmos 9, versículo 12. Quando o Senhor vier para julgar, a terra dará testemunho do sangue inocente que foi derramado, conforme Isaías 26, versículo 21. Deus queria que seu povo gostasse de viver em sua terra, e o segredo desse deleite era a obediência à sua vontade. Crime e injustiça contaminaram a terra, e Deus não queria sua terra impura. As nações ímpias de Canaã contaminaram tanto a terra que ela as vomitou, conforme Levítico, capítulo 18, versículos 24 a 30. Exceto Israel. Nenhuma nação do mundo tem uma relação de aliança com Deus, mas o Senhor ainda quer que todas as nações respondam por seus pecados, conforme Amós 1, versículo 3 e capítulo 2, versículo 3. Um dia, Deus julgará os povos com justiça, conforme livro de Joel, capítulo 3, versículos 9 a 16, e ninguém escapará. Exposição bíblica dos versículos 18 a 21. Esta lei do filho pródigo nos ajuda a entender um aspecto da parábola contada por Jesus, o fato de que o pai correu ao encontro de seu filho. Lucas 15, versículo 20. No Oriente não é costume dos homens mais velhos correrem. Sem dúvida, o amor do pai por seu filho o levou a ir às pressas ao encontro do rapaz. Mas havia algo mais em questão. A notícia da vida pecaminosa deste jovem em uma região distante com certeza tinha chegado à sua terra natal. E os cidadãos que cumpriram a lei sabiam que ele trouxera vergonha para a cidade. Ao virem o rapaz se aproximando, os anciãos na porta poderiam ter sido compelidos a não deixá-lo entrar ou até mesmo apedrejá-lo por causa de sua raiva contra ele. Mas, com a presença do pai ali, abraçando e beijando o filho, ao lhe dar as boas-vindas por sua volta, nada puderam fazer. Se alguém atirasse pedras no rapaz, poderia atingir o pai. Isso nos fala sobre o Calvário, onde Deus levou sobre si nosso castigo para que pudesse nos acolher em sua casa. Exposição bíblica dos versículos 22 e 23. Um criminoso considerado culpado de crime capital era apedrejado até a morte. Se os oficiais quisessem fazer com que o julgamento fosse ainda mais solene, poderiam determinar que o corpo do condenado fosse pendurado em uma árvore ou posto numa estaca até o pôr do sol. Que lição prática séria! Uma vez que o corpo estivesse imundo, ele era tirado do madeiro no pôr do sol para não se decompor mais nem contaminar a terra. Além disso, o Senhor não queria que criminosos executados recebessem muita atenção, para não serem vistos como heróis. E eu encerro a compreensão do capítulo 21 de Deuteronômio, trazendo o versículo 23. Este ato simbólico terrível fazia o povo se lembrar de que Deus amaldiçoava os que cometiam crimes capitais. O apóstolo Paulo aplicou esta verdade à morte de nosso Senhor na cruz. Cristo nos redimiu da maldição da lei quando se tornou maldição em nosso lugar, pois está escrito:
Maldito todo aquele que for pendurado no madeireiro. Gálatas 3, versículo 13. Aqueles que confiam em Cristo não podem ser condenados pela lei. Gálatas 3, versículo 10. Pois o Salvador carregou esta maldição em lugar deles. Compreendendo o capítulo 22 do livro de Deuteronômio, exposição bíblica dos versículos 1 a 4. Moisés não limitou a lei à restituição de animais desgarrados. Ele disse que qualquer coisa que um israelita encontrasse deveria ser guardada e devolvida ao dono. O próximo não era somente aquele que morava ao lado, mas qualquer pessoa em necessidade a quem pudesse ajudar. Em sua parábola sobre o bom samaritano, conforme Lucas 10, versículos 25 a 37, Jesus seguiu esta definição de próximo. Entretanto, Deus se preocupa com o animal, como também com o dono, e devemos fazer o mesmo. O Senhor quer que as pessoas encontrem e devolvam animais perdidos, mas também se preocupa no sentido de que encontramos pecadores perdidos que se desagarraram, conforme Lucas 15, versículos 1 a 7 e Tiago 5, versículos 19 a 20. É claro que um ser humano feito à imagem de Deus tem mais valor do que um animal. Mateus 12, versículo 12. Compreendendo o versículo 4, enquanto lemos a lei mosaica, não podemos deixar de nos emocionar com a preocupação do Senhor com os recursos naturais que Ele pôs na terra. Não somente aves, mas também árvores, conforme capítulo 20, versículos 19 a 20. Jumentos, conforme capítulo 22, versículo 4. E o bois como fome, versículo 4. Deus preserva o homem e o animal, Salmos 36, versículo 6. 104, versículos 10 a 30. E espera que seu povo o ajude nesta importante tarefa. Deus proveu o alimento para a humanidade, mas a ganância de alguns pode destruir a provisão de muitos. O Senhor prometeu que seria bom para a nação se ela demonstrasse preocupação com as criaturas indefesas, conforme Deuteronômio 22, versículo 7. Se Israel obedecesse às leis de Deus e amasse seus vizinhos, Deus iria abençoá-lo, grandemente sustentar todos. Se, mesmo sob a velha aliança, as pessoas que ajudassem os outros recebiam em abundância do Senhor. Conforme Provérbios 11, versículos 25, capítulo 22, versículo 9, e o livro do profeta Isaías, capítulo 58, versículos 6 e 7. Quanto mais generosos devemos ser com quem compartilha as insondáveis riquezas da graça de Deus por meio da fé em Jesus Cristo. Compreendendo o versículo 5, Moisés estava fazendo o povo se lembrar de que existe uma distinção entre os sexos, estabelecida por Deus desde o início, e de que o Senhor quer que mantenhamos essa distinção. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Gênesis 1, versículo 27. Por meio da sabedoria divina, o homem e mulher foram feitos um para o outro, mas também foram diferenciados um dos outros. Manter e respeitar as distinções sexuais não rebaixa a mulher nem exalta o homem. Ambos foram criados por Deus à sua imagem, e ambos dividiram as bênçãos e os mandatos na criação. Gênesis 1, versículos 28 a 31. Anular essas características próprias de cada gênero, de modo que o homem já não seja diferente da mulher, é trazer confusão à ordem de Deus para o seu mundo. Conforme 1 Coríntios capítulo 11, versículos 1 a 16 e 1 Timóteo capítulo 2, versículos 9 a 15. E eu encerro a compreensão do capítulo 21 do livro de Deuteronômio com exposição bíblica dos versículos 6 a 12. Estivesse tecendo vestes, arando a terra com os seus animais ou plantando sementes. Os judeus deveriam se lembrar do que era povo de Deus e, portanto, um povo separado. Esta era a versão da velha aliança dada por 1 Coríntios capítulo 10, versículo 31. Assim, quer vocês comam, quer bebam,
quer façam qualquer coisa, façam tudo para a glória de Deus. Compreendendo o capítulo 22 do livro de Deuteronômio, vamos para a leitura no livro de Jó, capítulo 18. Segunda fala de Bildade. A terra será abandonada por sua causa? Então Bildade o suíta tomou a palavra e disse: Até quando você andará à caça de palavras? Considere bem e então falaremos. Por que somos considerados como animais e passamos por tolos aos seus olhos? Você que se despedaça em sua ira, pensa que a terra será abandonada por sua causa? Você pensa que as rochas devem ser tiradas do seu lugar? O fim do ímpio. Na verdade, a luz do ímpio se apagará e a chama do seu fogo não resplandecerá. A luz se escurecerá na sua tenda e a sua lâmpada sobre ele se apagará. Os seus passos vigorosos se estreitarão e a sua própria trama o derrubará. Porque por seus próprios pés é lançado na rede e andará sobre as suas malhas. A armadilha o apanhará pelo calcanhar e o laço o prenderá. A corda está escondida na terra para apanhá-lo, a armadilha se encontra no seu caminho. Terrores o amedrontam de todos os lados e o perseguem a cada passo. A calamidade virá faminta sobre ele e a miséria estará alerta ao seu lado. Ela devorará os membros do seu corpo, serão devorados pelo primogênito da morte. O ímpio será arrancado da segurança de sua tenda e será levado ao rei dos terrores. Nenhum dos seus irá morar na sua tenda. Enxofre será espalhado sobre a sua habitação. Por baixo secarão as suas raízes e por cima murcharão os seus ramos. A sua memória desaparecerá da terra e pelas praças não terá nome. Da luz o lançarão nas trevas e o afugentarão do mundo. Não terá filho nem posteridade entre o seu povo, nem sobrevivente algum ficará nas suas moradas. Do seu dia se espantarão os do ocidente e os do oriente serão tomados de horror. Tais são, na verdade, as moradas do ímpio, e este é o paradeiro daquele que não conhece Deus. Amém. Compreendendo o livro de Jó, capítulo 18, exposição bíblica dos versículos 1 e 2. Bildade abriu seu segundo discurso com as mesmas palavras que usou da primeira vez. Até quando? E Jó disse a mesma coisa quando respondeu. Capítulo 19, versículo 2. Os amigos estavam ficando impacientes um com os outros porque parecia que a conversa não estava chegando a lugar algum. Compreendendo o versículo 2, Bildade culpou Jó pelo impasse e o admoestou. Proceda com sensatez e depois poderemos conversar. Bildade não percebeu que ele e seus dois amigos estavam batendo nas mesmas teclas repetidamente. Primeiro, Deus é justo. Segundo, Deus castiga os ímpios e abençoa os justos. Terceiro, uma vez que está sofrendo, Jó deveria ser ímpio. Quarto, se Jó se convertesse de seus pecados, Deus iria abençoá-lo novamente. Logo, estava andando em círculos. Exposição bíblica dos versículos 5 a 21. Bildade planejava usar uma arma mais forte do que o sarcasmo, o medo. Se os três amigos não conseguiam convencer Jó pela lógica nem envergonhá-lo a ponto de levá-lo ao arrependimento, talvez pudesse assustá-lo, descrevendo o que acontece quando os ímpios morrem. Antes de estudarmos as palavras horripilantes de Bildade, devemos observar que o medo é uma emoção humana normal e não há nada de errado com ele. Usamos o medo da doença ou da morte para ensinar as crianças a lavarem as mãos, ficar longe de redes elétricas e olhar com cuidado antes de atravessar uma rua.
O medo da perda financeira motiva as pessoas a fazerem seguros e o temor da morte se encoraja a fazerem exames de saúde preventivos. Compreendendo o versículo 5, quando fez esse discurso sobre os horrores da morte, Bildade cometeu 2 erros. Primeiro, escolheu o homem errado para ouvir, pois Jó já cria em Deus, conforme capítulo 1, versículos 1 e 8. Segundo, ele o fez com o motivo errado, pois não tinha amor no coração. Exposição bíblica dos versículos 7 a 10. A estrada da vida que ignora a morte por fim é o lugar mais perigoso de todos, pois está cheio de armadilhas. Bildade usou 6 diferentes tipos de armadilha para descrever os perigos que as pessoas enfrentam quando tentam fugir da morte. Você se prende na rede, se perde na malha, a armadilha o pega, o laço prende, o nó corrédio está escondido, há uma armadilha em seu caminho. Esses recursos eram usados para capturar aves e animais, não pessoas, mas o ímpio é como um animal, porque deixou Deus de fora de sua vida. Exposição bíblica dos versículos 11 a 15. A morte é o rei dos terrores, conforme versículo 14. Decidida a capturar o culpado, onde quer que ele esteja. Se o criminoso em fuga continuar no caminho e escapar das armadilhas, então a morte enviará alguns de seus ajudantes para persegui-lo. O terror o assusta, a calamidade consome a sua força e a desgraça espera que ele caia, conforme os versículos 11 e 12. Exposição bíblica dos versículos 16 a 21. Às vezes, a morte não é tão trágica e repentina como a prisão de um criminoso. Ela pode ser gradativa, como o processo de degeneração de uma árvore. As raízes secam, os galhos começam a murchar e as folhas caem. Logo, a árvore está completamente morta e os homens a cortam. E eu finalizo a compreensão do capítulo 18, trago o versículo 21 e a sua compreensão. Embora Bildade estivesse falando ao homem errado com a motivação errada, o que ele disse sobre a morte deve ser levado a sério. Ela é uma inimiga que deve ser temida por todos que não estão preparados para morrer, conforme 1 Coríntios capítulo 15, versículo 26. A única maneira de estar preparado para ela é confiar em Jesus Cristo, conforme João 5, versículo 24. Para o cristão fiel, a morte significa ir para casa junto ao Pai Celestial. João 14, versículos 1 a 6. Adormecer na terra e acordar no céu, conforme Atos 7, versículo 60, Filipenses 1, versículos 21 a 23. Entrar no descanso, Apocalipse 14, versículo 13. E mover-se para uma luz maior, Provérbios 4, versículo 18. Nenhuma das ilustrações de Bildade usou deve ser aplicada àqueles que confiam em Deus para obter a salvação. Vamos para a leitura no livro 2 de Coríntios, capítulo 8. Generosidades nas ofertas. Também, irmãos, queremos que estejam informados a respeito da graça de Deus que foi concedida às igrejas da Macedônia, porque no meio de muita prova de tribulação, manifestaram abundância de alegria, e a profunda pobreza deles transbordou em grande riqueza de generosidade. Porque posso testemunhar que, na medida de suas posses, e mesmo acima delas, eles contribuíram de forma voluntária, pedindo-nos com insistência a graça de participarem dessa assistência aos santos. E não somente fizeram como nós esperávamos, mas pela vontade de Deus, deram a si mesmos, primeiro ao Senhor, depois a nós. Isto nos levou a recomendar a Tito que, assim como havia começado, também completasse esta graça entre vocês. Mas como em tudo vocês manifestam abundância, na fé, na palavra, no saber, em toda dedicação e em nosso amor por vocês, esperamos que também nesta graça vocês manifestem abundância.
Não digo isto na forma de mandamento, mas para provar se o amor de vocês é sincero, comparando-o com a dedicação de outros. Pois vocês conhecem a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que, sendo rico, se fez pobre por amor de vocês, para que por meio da pobreza dele, vocês se tornassem ricos. E nisto dou a minha opinião. Convém que vocês façam isto. Vocês que desde o ano passado começaram não só a fazer, mas também a querer. Terminem agora a obra começada para que, assim como mostraram boa vontade no querer, assim também completem essa obra, dando de acordo com o que vocês têm. Porque se há boa vontade, a oferta será aceita conforme o que a pessoa tem e não segundo o que ela não tem. Não se trata de fazer com que os outros tenham alívio e vocês tenham sobrecarga, mas para que haja igualdade. Neste momento, a abundância que vocês têm supre a necessidade deles, para que a abundância deles venha a suprir a necessidade que vocês vierem a ter. Assim haverá igualdade, como está escrito: quem recolheu muito não teve demais, e o que recolheu pouco não teve falta. A missão de Tito. Mas graças a Deus que pôs no coração de Tito a mesma dedicação que temos por vocês. Ele atendeu ao nosso apelo e, mostrando ser muito dedicado, partiu voluntariamente para encontrar-se com vocês. E com ele estamos enviando o irmão cujo louvor no Evangelho está espalhado por todas as igrejas. E não só isto, mas ele também foi eleito pelas igrejas para ser nosso companheiro no desempenho desta graça ministrada por nós, para a glória do próprio Senhor e para mostrar a nossa boa vontade. Queremos evitar, assim, que alguém nos acuse por causa desta generosa dádiva administrada por nós, pois cuidamos para fazer o que é correto, não só diante do Senhor, mas também diante das pessoas. Com eles estamos enviando nosso irmão, cujo zelo já pusemos à prova em muitas ocasiões e de muitas maneiras, e que agora se mostra ainda mais zeloso pela grande confiança que deposita em vocês. Quanto a Tito, é meu companheiro e cooperador entre vocês. Quanto aos nossos irmãos, são mensageiros das igrejas e glória de Cristo. Por isso, diante das igrejas, comprovem o amor de vocês e confirmem o orgulho que temos de vocês na presença desses homens. Amém. Compreendendo o livro 2 de Coríntios, capítulo 8, exposição bíblica dos versículos 1 a 5. Paulo tinha em mente outras bênçãos além da ajuda material aos pobres. Ele queria que a oferta fortalecesse a unidade da igreja, assim como as igrejas dos gentios compartilhavam com as congregações de judeus do outro lado do mar. Paulo via os gentios como devedores para com os judeus, conforme Romanos 15, versículos 25 a 28. E a coleta especial era uma forma de pagar aquela dívida. Esta oferta também era uma prova para os cristãos judeus, alguns dos quais ainda eram zelosos da lei, de que Paulo não era inimigo dos israelitas ou de Moisés, conforme Atos 20, versículos 17 e 18. Exposição bíblica dos versículos 1 e 2. As igrejas da Macedônia que Paulo estava usando como exemplo haviam passado por dificuldades terríveis e, ainda assim, eram generosas em suas ofertas. Elas eram extremamente pobres, o que significa que passavam privação extrema. A palavra descreve um mendigo que não tem absolutamente nada, nem esperança alguma de conseguir algo. A situação difícil delas pode ter sido provocada por parte de sua fé cristã, pois muitos podem ter perdido o emprego ou sido excluídos das associações comerciais por se recusarem a ter alguma relação com a idolatria. Exposição bíblica dos versículos 3 e 4. Os macedônios ofertavam com entusiasmo. Suas contribuições eram voluntárias e espontâneas e aconteciam por causa da graça, não por pressão.
Eles davam porque queriam e porque tinham experimentado a graça de Deus. A graça não só nos liberta de nossos pecados, mas nos liberta de nós mesmos. A graça divina abre o coração e o bolso do ofertante. Assim, sua contribuição não é o resultado de um cálculo frio, mas da alegria de um bom coração. Exposição bíblica dos versículos 5 a 9. Eles se entregaram como Jesus. Se nos entregarmos ao Senhor, teremos poucas dificuldades para entregar também a nossa essência a Deus. E, se nos entregarmos a Deus, também nos daremos pelos outros. É impossível amar a Deus e ignorar as necessidades do próximo. Jesus Cristo entregou-se por nós. Gálatas 1, versículo 4 e capítulo 2, versículo 20. Exposição bíblica dos versículos 6 e 7. Infelizmente, os coríntios não estavam realizando sua parte. Como muitas pessoas, eles haviam feito promessas, mas não conseguiram cumpri-las. Paulo sabia que seria difícil levá-los a participar, por isso o apóstolo elevou seu apelo ao nível espiritual mais alto possível. Ele lhes ensinou que ofertar era um ato da graça. Paulo usou 9 palavras diferentes para se referir à oferta, mas a que ele mais empregou foi graça. Dar é, na verdade, um ministério e uma forma de comunhão, versículo 4, que ajudam os outros, mas a motivação deve proceder da graça de Deus no coração. É maravilhoso quando os cristãos participam da graça de ofertar, quando realmente acreditam que maior bênção é dar do que receber. Exposição bíblica dos versículos 10 a 12. É importante dar com alegria. Há uma grande diferença entre prometer e cumprir. Os coríntios vangloriavam-se para Tito, um ano antes, de que participariam da coleta especial, conforme versículo 6, mas não cumprir a promessa. Note que, nestes versículos, Paulo enfatizou a disposição. Dar pela graça é algo que deve provir de um coração disposto. Por isso, não é algo que deva ser feito por coerção ou força. Exposição bíblica dos versículos 13 a 24. Os gentios foram enriquecidos espiritualmente pelos judeus, por isso, antes deveriam ser socorridos materialmente pelos gentios, conforme Romanos 15, versículos 25 a 28. Além disso, as igrejas dos gentios, naquela época, estavam desfrutando de certa medida de riqueza material, enquanto os cristãos na Judéia sofriam privações. Todavia, essa situação poderia um dia se inverter. Poderia muito bem chegar o momento em que os cristãos judeus é que estariam ajudando os gentios. Os primeiros cristãos, como muitos crentes fazem hoje, dividiam de bom grado o que tinham, mas não esforçavam as pessoas a participar dessa mutualidade. Mas aquele comportamento era provisório. O fato de Paulo ter de levantar uma coleta especial para aliviar as necessidades deles é a prova de que o programa não foi concebido para ser imitado por gerações posteriores de cristãos. Dar pela graça é uma questão de fé. Obedecemos a Deus e cremos que Ele suprirá nossas necessidades, enquanto ajudamos a suprir as carências dos outros. Assim como os judeus apanhavam maná a cada dia, devemos depender de Deus para dar-nos hoje o nosso pão de cada dia, conforme Mateus 6, versículo 11. E eu encerro a leitura da Bíblia e também a compreensão do livro 2 de Coríntios, capítulo 8, trago o versículo 19. A coisa mais espiritual que uma igreja pode fazer é usar o dinheiro com sabedoria para o ministério espiritual. Glorificamos Deus quando usamos o que o Senhor nos dá de modo como Ele deseja que seja usado. Se as pessoas que administram as finanças da igreja não tiverem o encargo de glorificar o Senhor, logo estarão usando esses fundos de várias maneiras que desonram a Deus. Recebam essas palavras na autoridade de Jesus.